Olá, bom dia. Aqui é o Adeildo Rosa do canal Esperança e Fé. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês nesse período tão singelo para trazer até os vossos corações mais uma porção da Palavra de Deus. E o que eu quero falar com vocês nesta manhã é uma passagem bíblica que Deus trouxe ao meu coração, que encontra-se no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Esta passagem bíblica, ela vai nos narrar a história a respeito de um moço chamado Jabes. Esse moço, ele tem uma história marcada na Bíblia, ainda que um texto pequeno. Ele aparece no cenário bíblico, a Bíblia deixa registrado, o escritor deixa registrado a história de sucesso deste moço que tinha de tudo para ter uma história de fracasso. E é sobre essa história, sobre esse rapaz, que eu quero tentar extrair algumas lições para nós nos dias que estamos vivendo. E Jabes recebe este nome, o seu nome significa condor. E a sua mãe, ela teve muita dificuldade para dar à luz a este filho. E nos momentos que ela foi conceber este rapaz, ela sofreu tamanha dificuldade no seu parto, que ela chegou bem próximo às portas da morte. E acredito eu que aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade em meio ao calor do momento, ela falou: eu jamais vou esquecer desta dor. Jamais vou esquecer desse período de sofrimento. Então o seu nome será chamado Jabes. Talvez a dado momento ela não imaginou o que isso acarretaria àquele menino. Porém, Jabes, acredito eu que dado o momento que ele foi crescendo, desenvolvendo, ele começou a ter algumas dificuldades. Porque é normal entre irmãos, sempre haver aquela briga, aquela discussão, aquele calor do momento, e no calor do momento alguém usa o defeito de A, de B, de C para tirar sarro, para brincar. E quem sabe até os seus irmãos o chamava de "Ô condor, lá vem o condor, está chegando o condor". E Jabe, talvez ele sofria esse tipo de situação junto com os seus irmãos, mas parece que essas coisas não afetavam no total a Jabes. E eu comecei a imaginar e a extrair algumas lições da vida desse rapaz para os nossos dias atuais. Quem sabe se Jabes vivesse na nossa época hoje, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação diante do chamado bullying? Porque Jabes, acredito que ele vivia essa situação aonde ele ia. Era na casa dos parentes, era em casa com os irmãos. Sempre alguém dizia: lá veio o condor. Quando sua mãe olhava para ele e chamava Jabes, ela dizia: condor, dei à luz. Esse menino me representa o tanto que sofri. Imagina ele na escola: lá veio o condor, lá vai o condor. E a sua vida sempre foi marcada pelo nome que ele carregava. Porém, o que eu acho mais interessante na vida de Jabes, que essas coisas não definiu quem ele era. Essas coisas não interferiu na construção da sua identidade. E deixa eu deixar aqui um código poderoso: não permita que nada que venha de fora defina quem você realmente é. Eu até costumo dizer que você é muito melhor do que isso. As pessoas não podem definir você pelo que falam, pelo que acham. E muitas pessoas, elas querem nos definir e fazermos viver uma realidade que não é nossa. E leigo é quem vive a realidade de outras pessoas. Deixa eu te dar mais outro recado de Deus: tenha identidade
própria. Saiba lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades. Saiba lidar com a situação que lhe cerca. Porque se você se deixar levar pela situação, você vai se tornar uma pessoa frustrada, cabeça baixa, depressiva. Você vai se tornar uma pessoa de autoestima lá embaixo. Agora, se você souber lidar com as situações que te cercam e não deixar com o que vem de fora te atinja, te aflinja, e crie raiz de amargura dentro de você, você será uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Quem sabe até passou na cabeça de Jabes, porque eu até considero o fracasso, no caso o oposto do sucesso é o fracasso. Eu não digo que é o fracasso, eu digo que é a desistência. Porque você pode até fracassar, a Bíblia diz que o justo cairá, mas não ficará prostrado. Você pode fracassar, mas você vai começar de novo. Agora eu digo que o oposto do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Eu quero dar um recado de Deus para você: não desista nunca dos seus sonhos e dos seus projetos. Sim, não desista. Fracassar você pode, mas desistir não. Aí você tenta de novo, e Jabes ele não desistia. Quem sabe ele fracassou, mas desistir não. Quem sabe, dado o momento, ele chegou até a querer se abater, sentou em algum canto e começou a pensar, falou: mas minha vida, são tantas chacotas, são tantas brincadeiras de mau gosto, mas vem cá, eu conheço um Deus que é maior do que as brincadeiras e as chacotas que fazem comigo. Para você ter uma noção, a Bíblia começa a narrar a história de Jabes no versículo de número 9, e diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quem sabe os seus irmãos se preocuparam apenas em tirar sarro. Quem sabe os seus irmãos tinham o ego tão ferido que eles queriam rebaixar Jabes para eles se sentirem melhor. E deixa eu te falar isso aqui nesta manhã. Tem pessoas que eles têm o ego tão ferido, eles vivem uma autoestima tão baixa, que para eles se sentirem melhor, eles precisam menosprezar, desprezar e atingir outra pessoa, atingir o ser humano, atingir o seu próximo. E eu quero deixar um recado para você aqui nesta manhã. Se você tem essa necessidade de atingir o próximo para se sentir melhor, você é um dos mais miseráveis homens da terra. Na verdade, você pode estar abastado, farto de tudo. Você pode ter diploma universitário, você pode ter PhD, você pode ter mestrado, ter o que for. Mas se você é uma pessoa que tem necessidade de ferir outra pessoa para se sentir bem, para massagear o seu ego, você ainda, até hoje, não aprendeu nada. Você adquiriu conhecimento, e a Bíblia diz que são pessoas que aprendem sempre, que escutam sempre, mas nunca aprendem nada. Aleluia. Aleluia. E um dos princípios bíblicos que nunca vai mudar é esse respeito ao ser humano, respeito ao próximo, amor ao próximo. E Jesus até resumiu toda a lei em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, quem usa dessa artimanha para atingir outra pessoa, para se sentir bem, é porque ela nunca está bem. É o amor que ela dá a ela própria, é tratando mal, rebaixando, deixando a pessoa lá embaixo, como ela está, para ela se sentir bem. E Jabes não tinha essa característica. Se Jabes vivesse na atualidade, ele nos ensinaria lições preciosíssimas. Jamais ele ia ser aquele homem ou aquele jovem que retribuiria mal por mal. E a Bíblia começou a destacá-lo dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ei, o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de acreditar é que vai definindo quem é você e vai mostrando o propósito da sua identidade no futuro.
E Jabes foi criando a sua própria identidade, sem olhar para A, sem olhar para B, sem olhar para C. E eu quero te deixar um recado poderoso nesta manhã. Não se preocupe com o que as pessoas dizem ou pensam a seu respeito, mas se preocupe com o que ele pensa, o que Deus diz e pensa ao seu respeito. E quero até te falar algo poderoso. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Quem deseja o mal é o homem. Quem quer te ver na queda é o homem. Quem quer te ver na ruína é o homem. Quem te coloca para baixo com palavras é o homem, para se sentir bem, para se sentir por cima. E Jabes olhou para todos os seus irmãos e disse: eu vou ser diferente. Aleluia, eu não vou ter essa necessidade de infligir ou afligir o meu irmão para eu me sentir melhor. Eu já me sinto melhor com a presença daquele que me salvou, me resgatou, me transformou. Se Deus está na sua vida, você já se sente melhor. Porque Ele é a suficiência que às vezes falta na vida do ser humano. Ele é o preenchimento do vazio. Deus é tudo. E Jabes tinha tudo na sua vida e ele não precisava sufocar alguém para ele respirar. Ele respirava o ar que Deus lhe dava. Mesmo em meio chacota, em meio brincadeira, gracejos, Jabes mantinha uma postura de homem de inteligência emocional. Agora imagina, na nossa época hoje que estamos vivendo, aleluia, alguém tirar o sarro de você diuturnamente na escola. Os pais já vão lá brigar, já vai lá conversar com a diretora, já vai dar um jeito de mudar o menino para outra escola, e muda o menino para outra escola, chega lá, mesma situação. Daqui uns dias não vai ter mais escola para o menino estudar. Não, então agora nós vamos resolver o problema na justiça, imagina. Daqui uns dias não vai caber de tanto processo e você ainda vai continuar mal. O negócio é você saber quem você é. Para quê e para quem. Se você entender para que você existe, você não tem necessidade de levar o seu irmão a juízo porque ele fez bullying sobre a sua vida. Isso aí é um ego, uma autoestima muito baixa, muito ruim, para alguém chegar a este ponto de querer indenização do seu irmão, porque o seu irmão brincou, ou porque isso, ou A, ou B, ou C. É uma pessoa muito, muito miserável de espírito. Aleluia. Jabes não tinha essa característica, até porque ele entendia que a compensação em dinheiro por danos morais não ia resolver o sentimento interno que estava posto dentro do seu coração. Jabes, ele aprendeu a chave da vitória. Ele aprendeu a chave, e quando Salomão diz que do coração do homem procede todas as saídas da vida, ele entendeu isso já desde cedo. Ele disse: eu não vou permitir que crie raiz de amargura lá dentro. Ele já aprendeu desde cedo a chave da vitória. Ele trancou o coração para o mal e abriu o coração para o bem. E decidiu dizendo: eu vou ter inteligência emocional. Tudo o que falar ao meu respeito contra mim, eu vou transformar isso em bem. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que creem. São as bênçãos advindas do Monte Gerezim. E essas bênçãos te seguirão, te acompanharão, te alcançarão. Se você fizer uma coisa, qual? Guardar os meus mandamentos, se moldar sobre a minha identidade. Aí você vai ver que as coisas vão desenrolar. E Jabes dá uma lição. Ele não tinha tempo para perder. Ele começou a observar o que se fazia e falou: você é diferente. Ei, seja diferente, seja você o diferente.
Seja você aquele que instrui, que dá instrução, e que não seja o tempo todo só instruído. E a Bíblia diz, e foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores eu dei à luz a este menino. Mas isso não definiu quem ele era. Não deixe nada ao seu redor definir quem você é. Deixa eu te dar uma palavra poderosa. Você é muito mais que os olhos podem ver. Você é muito mais do que diz a seu respeito. E Jabes, acredito eu que diante dessas circunstâncias e situação, ele foi revoltando. Ele ficou revoltado com essa situação e ele decidiu resolver isso de uma vez por todas. Porque era tanta palavra dirigindo a ele, tentando definir o seu futuro. Ele falou, não, eu vou criar um projeto. E Jabes fez uma mente inteligente, ele cria projetos. Ele realiza projetos, ele mentaliza o que ele quer, ele mentaliza aonde ele quer atingir, ele mentaliza o que ele quer possuir. E ele possui isso ainda antes de não ter, como se já tivesse. É fé, como se já tivesse. Toma posse, vivencia aquilo, mesmo na realidade do caos. E quando pensa que não, daqui uns dias, não existe mais caos, não existe mais realidade ruim, não existe mais... existe progresso. E ele entendeu isso e ele começou a desenhar projetos. Ele começou a arquitetar projetos na sua mente, dizendo, não, eu não quero me contentar igual meus irmãos, que eles se contentaram, fecharam a mente. Estão todos bloqueados em se sentir bem, ofendendo o outro. Não, eu quero mais, eu quero ir mais longe. Eu não quero ficar só aqui em Judá, só aqui em Belém. Não, eu não quero ficar só nessa redondeza, eu quero ir muito mais além. E Deus tem muito mais para te dar, tem muito mais para colocar nas tuas mãos, tem muito mais para te entregar. Deus te chamou para governar nesta terra. Você é filho do reino, então você governa no reino. Deus te chamou para governar nesta terra. E você precisa governar com inteligência emocional, com sabedoria. E você foi posto como fonte de bênção para esta geração. Então, através de você, pode mudar muita gente. Mas também através de você pode ofender muita gente. Então vamos lutar para mudar muita gente. E Jabes queria esta bênção sobre a sua vida. E ele considerou pelo menos 3 fatos para a mudança da sua vida. Ele considerou pelo menos 3 fatos para a mudança da sua vida. Primeiro, ele sabia que ele não ia ter sucesso se ele não tivesse identidade. E para ele ter identidade própria, ele precisava se ligar com o dono da identidade, chamado Deus. Então ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava se unir a Deus e ser abençoado pelo próprio Senhor. Ele precisava se unir a Deus e receber as bênçãos advindas do alto. E ele entendeu também, primeiro pilar que ele entende, abençoado por Deus. Segundo lugar, ele pediu para Deus amplificar, aumentar, alargar os seus termos. Ele disse, Deus, eu não quero viver só aqui. Eu quero ir um pouco mais longe. Ele entendeu que quem é abençoado por Deus, ele não fica parado. Ele não fica só num lugar. Ele precisa amplificar, ele precisa crescer, ele precisa atingir mais longe. Ele precisa buscar outras pessoas.
Terceiro pilar, ele disse: Deus, se a tua mão for comigo, se a tua presença for comigo, aí eu sei que as coisas vão dar certo. Quarto pilar, Deus, eu preciso do Senhor para que eu seja livre da dor. Primeiro, bênção. Segundo, ampliar fronteiras. Terceiro, depois que ele ampliou as fronteiras, ele queria a mão de Deus junto, a presença de Deus junto. Quarto, Deus, não me deixa passar pela dor. Me livra desse momento de tanta dor e de tanta aflição. Ei, se você tiver esses 4 pilares na sua vida e você fizer igual Jabes, não vai ter porta que não se abra diante de ti. Não vai ter inferno que não se renda a você. Não vai ter riqueza que você não consiga atingir. Não vai ter obstáculo que você não consiga passar. Não vai ter ofensa que você não consiga vencer. Primeiro, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Primeiro, para Deus abençoar ele precisava estar junto com Deus. E ele foi lá na fonte e disse: Deus, eu estou aqui. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor e ela é inseparável. Porque eu estou inconformado com a minha situação e com o que diz a respeito de mim. E quero construir a minha própria história, a minha própria identidade. Deus o amou. Deus já o amou. A presença de Deus começou já a invadir o coração de Jabes. E ele já começou a sentir a bênção de Deus invadindo a sua alma. Ele foi inteligentíssimo. Ele podia procurar recurso em ínvios outros lugares. Mas ele foi em direção correta e disse: Deus, eu preciso ter identidade. E eu só vou ter identidade se o Senhor me abençoar. Porque eu preciso construir o meu propósito. Deus falou: fechou. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, mas paz. As bênçãos de Deus não empobrecem, ela enriquece. Alguém até diz: ser cristão para quê? Você da mente fechada? Não, é o povo da mente mais aberta do mundo. Talvez não sabe usar o poder que tem, mas nós temos a mente aberta, voltada a um Deus vivo, que é dono do ouro e da prata. E ele nos colocou para governar. E quando ele se aproxima de Deus, ele diz: Deus, mas tem a segunda coisa. Qual que é, Jabes? Eu tenho muitos projetos. Eu escrevi bastante, mas eu quero dizer o primeiro, que vai englobar todo. Deus, alarga as minhas fronteiras. Amplia os meus termos. Permita-me ir mais longe. Alguém diz que você é um sonhador quando você sonha em ir longe. Quando você sonha em cruzar fronteiras. Quando você sonha em adquirir casa, mansões, carrão. Ei, faça tudo isso com fé, com o propósito de ajudar o próximo e o semelhante. E Deus vai te dar muito mais. Muito mais que isso. Você lembra a oração de Salomão? Pede-me o que queres e eu te darei. Ele disse: eu quero sabedoria, eu quero saber entrar, sair do meio de Israel e julgar esse teu povo, tão grande povo. Deus disse: olha, eu vou te dar riqueza, olha, tudo que você quiser é seu. Está nas tuas mãos. Jabes foi inteligentíssimo. Deus, eu quero ampliar as minhas fronteiras, eu quero atingir muito mais pessoas, eu quero ir muito mais longe, eu quero reinar sobre esta terra, eu quero ir. E Deus falou: fechou, seu projeto me interessa. Quando você tem bons projetos, boas atitudes, e você pensa em adquirir para ajudar, Deus vai lhe abrir as portas dos céus. Porque o que interessa para Deus são pessoas. Lembra do bom samaritano?
Aquele homem, ele despiu do que ele estava fazendo, ele desceu da sua cavalgadura, ele doou o seu cavalo, ele doou o seu instrumento de viagem. Ele se dispôs de remédio, ele se dispôs de óleo, ele se dispôs de azeite, e depois, por fim, ele se dispôs de recurso financeiro, tudo para ajudar o próximo, e diz: cuida dele. Quando eu voltar, se tiver gastado mais, eu pago. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha riqueza. Mas riqueza emocional, inteligência emocional. Ele ajudou porque ele sabia que se ele fizesse ao próximo, a Bíblia diz: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E quem empresta a Deus nunca sai sem receber. Deus, ele tem muito mais. Agora, quando nós somos mesquinho, miserável, e ficamos com medo até de alguém se aproximar de nós, com medo de alguém nos pedir algo, é porque nós somos pobres. Nós temos o coração voltado a coisas materiais que nós nem vamos levar daqui. Nem a roupa do corpo nós vamos levar daqui. Nada vai conosco, a não ser a memória que deixamos. Aleluia. E a Bíblia diz que o livro das obras dos homens, isso vai estar lá, isso você vai levar com você. A Bíblia diz, um hino, um cantor cristão diz: como nos apresentaremos a Deus se nós estivermos com as mãos vazias? É o cantor cristão que eu acho bem bacana quando ele diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me apresentar. Quantas almas poderia... Quantas vidas você poderia ter mudado com o recurso que Deus lhe deu? E Jabes, um jovem revoltado com a situação, agora nos dá lição dizendo: Deus, amplia os meus termos e o Senhor verá que eu serei fiel na terra. Amplia, alarga os meus termos, porque eu quero ajudar até mesmo os meus irmãos que me perseguem. Aleluia, 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 glória a Deus. Não é porque você tem muito, isso não pode te definir. Tem inteligência emocional. Eu não estou dizendo para você sair esbanjando, jogando dinheiro para lá e para cá. Eu estou dizendo para você não ter o seu coração preso nisso e ajudar o seu semelhante, o próximo, que Deus vai multiplicar a sua riqueza. 1 Coríntios 9, 6, 7, 8. Aquele que dá semente ao que semeia também é poderoso para multiplicar a vossa sementeira. Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E Jabes foi inteligentíssimo. Com um projeto lindo nas mãos, disse: Deus, está aqui, eu quero que o Senhor me abençoe. E agora preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Terceiro pilar. Só que tem o seguinte: eu preciso da sua bênção, mas não quero andar sozinho. Eu preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu não preciso de guarda-costa, mas eu não quero andar sozinho. Eu quero que as suas mãos estejam comigo. Aleluia, aleluia, glória. Uma das melhores coisas que o homem tem na vida é quando as mãos de Deus andam junto com ele. Aleluia. Quando Deus diz para Moisés: levanta acampamento e marche, Moisés olha para Deus e diz: não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo, não for conosco. Aleluia. Se a presença de Deus não estiver junto, não adianta ter bênção, não adianta ter fronteira largada, não adianta ter fronteira ampliada, porque a presença dele não está junto. O que te enriquece é a presença de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Aleluia. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou operar milagre na sua vida todos os dias, até o dia da sua partida. Aleluia. Lembra dos ossos de Josué? De José? Lembra dos ossos de Eliseu? Aleluia. Até os ossos de Eliseu ressuscitava. Os ossos de José foi recomendado: não deixe no Egito quando Deus aparecer e tirar, porque a presença dele, aleluia, é a presença dele que vai nos enriquecer. E ele disse: eu não quero ficar no Egito, eu não quero que meus ossos, meus restos mortais fiquem no Egito, mas que suba com a presença de Deus. Ei, você está optando pela presença de Deus ou você não quer nem saber da presença de Deus? A presença de Deus tem algum valor para você ou tanto faz? Aleluia. Aleluia. Jabes, ele valorizou a presença de Deus. Jovem, valorize a presença de Deus. Queira a bênção. Queira as fronteiras ampliadas, riquezas. Tenha projetos lindos. Mas não esqueça que Deus tem que estar em tudo isto. E eu pergunto: Deus está no que você está fazendo? Deus está na sua riqueza? Deus está dentro dos seus projetos? Deus está tomando a direção dos teus projetos? Jabes, ele sabia: o meu projeto só vai ser bem sucedido se ele estiver presente. João 14, Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador para que esteja convosco e vos ensine, vos oriente e esteja todos os dias junto com vocês. Jabes era inteligentíssimo. Ele disse: Deus, eu preciso dessa riqueza. E o último pilar, ele disse: Deus, eu não vou conseguir caminhar e andar com todo esse meu projeto se o Senhor não me livrar do mal, se o Senhor não me livrar da dor, se o Senhor não me livrar de ser uma pessoa aflita. Deus falou: fechou, eu vou blindar você. Sabe o que é isso que Jabes estava dizendo? Aquilo que o salmista disse: 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus está me livrando da dor. Não importa o que faz à direita, o que faz à esquerda, você está protegido. Lembra do Salmo 46? Deus é o meu refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Você está blindado. Deus não vai permitir a angústia e a aflição tomar conta da sua alma. Deus, ele blindou você. E Jabes diz: Deus, me blinda, porque eu sei que vai vir aflição, vai vir angústia, vai querer vir dor, vai querer vir sentimento ruim. Muitas pessoas vão me cercar com sentimento negativo, mas me blinda, me guarda. Deus vai guardar você de todos esses sentimentos e vai te dar paz. Lembra o que Jesus fez quando entrou na cidade de Jerusalém? Ele profetizou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejam aqueles que a ti te são enviados. Quantas vezes, sobejas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar-te como a galinha faz aos seus filhotinhos, e tu não me quiseste. Eu queria proteger debaixo das suas asas. E Jabes foi inteligentíssimo. Ainda que eles não querem, eu quero estar debaixo das suas asas. Me livra da dor, desse sentimento que leva à depressão, desse sentimento que leva à síndrome do pânico, desse sentimento que leva à ansiedade, desse sentimento que leva à aflição. Me livra, porque eu quero ter inteligência emocional para usar tudo quanto o Senhor me deu, usufruir delas e ajudar pessoas a usufruir delas. E eu quero orar por você nesse momento. Deus vivo, Senhor de toda a eternidade, essa pessoa que está passando por dificuldade, que está enfrentando dilemas na vida e não sabe como lidar, Deus, que eles possam construir dentro desses 4 pilares que Jabes construiu.
Deus, que eles possam obter a bênção do Senhor. Que eles possam ter as suas fronteiras ampliadas. Multiplica, Senhor. Dá riqueza, faz prosperar. Só que a Tua presença, Senhor, venha estar com eles em todos esses momentos. E que o Senhor venha blindá-los para que nenhum sentimento ruim venha permear os seus corações. Deus, ajude-os a vencer esta barreira, a vencer todos os movimentos contrários que os cercam. E que nenhuma das palavras ruins ou de maldição lançadas sobre eles venha definir o que eles são, mas que o seu bom pensamento, Senhor, venha repousar sobre eles. Pai Santo, é o que eu desejo a cada um, no nome de Jesus. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.